Boa tarde, saúdo a todos os presentes nestas jornadas da Pastoral da Cultura e agradeço o convite que me foi dirigido pelo professor José Carlos Seabra Pereira. Padre João Norton, estou a falar aqui da Brutéria, onde temos tido um seminário sobre arquitetura e liturgia, e queria também uma saudação especial a um grupo informal, o Átrio, são companheiros e nestas reflexões e que muito me têm ajudado. Tenho pena de não estar presencialmente convosco e interagir, mas assim à distância agradeço também ao Rui Martins a disponibilidade de fazer esta gravação. Ora, alegro-me muito com este tema. Passados 70 anos do Concílio Vaticano II e no contexto cultural e religioso atual, volta a ser necessário debater entre nós a arquitetura religiosa cristã. Esta comunicação não visa um subtema em particular, vou tratar do tema geral da identidade das igrejas cristãs. E começo por duas impressões. Primeiro, a sua historicidade, isto é, a transformação da arquitetura religiosa, da arquitetura das igrejas, como indício de uma tradição viva. E não confundir com o historicismo, alguma nostalgia das formas do passado. Assim, a história das formas das igrejas e as transformações do espaço litúrgico ao longo da história mostram a vitalidade da igreja e não nos dão soluções arquitetónicas acabadas e definitivas. O edifício igreja responde a princípios teológicos e cosmológicos gerais, mas também a variáveis arquitetónicas, culturais, históricas e geográficas concretas e variadas. Não conseguimos compreender a situação atual sem uma referência imediata ao movimento moderno da arquitetura e aos seus desenvolvimentos posteriores e sem referência aos movimentos bíblico, patrístico, litúrgico do século XX que configuraram uma nova teologia e a sua recepção pelo Vaticano II. A refontalização e adjornamento da vida da Igreja e uma abertura discernida ao mundo contemporâneo refletem-se na própria arquitetura das nossas igrejas e isso é positivo e é saudável. Uma segunda impressão diz respeito à correlação imediata entre a igreja-edifício e a igreja-comunidade crente, que promove o edifício e nele celebra a fé. No contexto de uma sociedade plural e secularizada, isto é, diante de um outro, temos mais consciência de que o edifício igreja fala da igreja que somos. O edifício existe para servir uma comunidade, mas uma comunidade aberta. Tem uma dimensão litúrgica interna, permite reunir a comunidade e celebrar a fé, e tem também uma dimensão externa, pastoral e missionária. Tal como a Igreja se dirige a todos os homens e mulheres de boa vontade, assim também o edifício Igreja acolhe, comunica e participa no diálogo da fé com a sociedade. A própria arquitetura comunica um conteúdo espiritual que queremos intrinsecamente evangélico, mas à partida também não está isenta da contaminação do triunfalismo, clericalismo, solipsismo, esteticismo. De algum modo, temos e teremos as igrejas edifício que espalham aquilo que somos como igreja-comunidade crente. Passo agora a apontar outros 5 aspectos, talvez mais articulados entre si, um bocadinho mais sistemáticos, que me parecem importantes na arquitetura das nossas igrejas. E penso tanto nas igrejas novas como na readequação das igrejas históricas aos requisitos da liturgia reformada e às necessidades espirituais do nosso tempo, sempre com grande respeito pelo património. É uma riqueza
arquitetónica e artística que possuímos de algum modo. Possuímos, mas é preciso habitá-la de uma perspectiva contemporânea. Assim, estes 5 aspectos. Primeiro, numa perspectiva muito pragmática, não queria deixar esquecer que, tratando da Igreja Edifício, estamos a tratar de arquitetura e do desejo de uma arquitetura de qualidade para as nossas igrejas. No limite, bastar-nos-ia uma sala superior bem arranjada onde Jesus celebrou a última ceia, ou algum outro cenário igualmente profano onde ele anunciou o reino de Deus e partiu o pão. Mas a necessidade de uma igreja edifício pede uma arquitetura que lhe dê identidade. Isto compete à arquitetura em si mesma, enquanto disciplina técnico-humanística, sublinha esta dimensão humanista da arquitetura, e, em concreto, aos arquitetos, àqueles que deem prova de serem capazes de se interrogar sobre 2 questões que retiro do arquiteto e investigador espanhol Esteban Fernández Cobian. O que é uma igreja, o seu conceito mais geral, e que identidade devem ter as nossas igrejas hoje? Este tema mais da contemporaneidade, da identidade. Em tempos de mudança, ou de mudança de época até, fazer uma igreja já não significa apenas adotar um modelo. Implica, sim, conhecer os modelos históricos e contemporâneos e levantar-lhes questões arquitetónicas e artísticas, históricas e teológicas, eclesiais e litúrgicas. Não se trata de interrogações solipsistas, mas partilhadas. Implicam um diálogo aberto e criativo, com consultores competentes, com uma comunidade, um líder de projeto, um contexto cultural, uma comissão diocesana. Aqui, o talento e a humildade do arquiteto, a competência e o trabalho de todos valem mais do que muitas certezas. O segundo aspecto é de natureza teológica. A questão mais frequente acerca do edifício religioso incide sobre o sagrado. O que é o sagrado? O que é um lugar sagrado? Mas o conceito de sagrado é ambíguo e complexo. Tem que ser elucidado teologicamente em perspectiva cristã, principalmente cristológica e eclesial. Salvaguardado o sentido da transcendência de Deus, o mistério da encarnação e a revelação de um Deus trinitário subverte o sentido pagão do sagrado, que era tabu e separação, num mistério de relação e de comunhão. O sentido da presença e ação de Deus desloca-se para o campo semântico da santidade, ficando o vocabulário do sagrado reservado apenas ao âmbito das mediações litúrgico-rituais. O regime do templo foi revogado, o novo templo de Deus é a comunidade cristã, enquanto corpo de Cristo, e o lugar de encontro com Deus é agora a própria Assembleia Santa, que a Igreja Edifício acolhe e significa. O terceiro aspecto diz respeito ao espaço litúrgico. Da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, resultou uma nova compreensão da organização do espaço litúrgico que dá particular importância à Assembleia. A reunião da Assembleia Santa, povo de Deus reunido em seu nome, isto é, concretamente, em torno dos sinais da sua presença, o ambão, o altar, a presidência, é o primeiro ato litúrgico e também o primeiro elemento constitutivo do espaço litúrgico. Daí decorrem novas tipologias da sua organização. Fala-se da tipologia em U, envolvendo o altar, da tipologia em T, abraçando de 3 lados, da tipologia
em anel aberto, mas todas elas propondo uma relação entre o presbitério e a Assembleia que não é mais de recuo e de separação, mas de liminaridade, na expressão do liturgista Jean-Yves Amelin. Isto é, configurando um espaço de trocas permanentes entre Deus e o seu povo, que a patrística designou por comércio admirável. E referimos a este espaço envolvente do altar, que não é um espaço de barreira, mas um espaço de comunicação e troca. No entanto, tendo frequentado celebrações de grande qualidade espiritual e formal na Bélgica e em França, mosteiros, paróquias, e tendo participado de diversos congressos internacionais de arquitetura e liturgia, em Itália e em Espanha, fico com alguma impressão acerca de um provincianismo e apatia litúrgica na Igreja Portuguesa. Os momentos altos de reflexão no século XX em torno a Sines Verga e a sua revista Ora et Labora, o Seminário dos Olivais, o MERRAR, Movimento de Renovação da Arte Religiosa, e o próprio SNIP, Secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado, em Lisboa, foram-se esbatendo. Salvo raras exceções, mantém-se, no melhor dos casos, a simples e feliz celebração paroquial de sempre. Hoje, com menor adesão da juventude e dos meios culturalmente mais exigentes ou em risco de secularização. Ou então, por outro lado, um formalismo clerical, sob influência de algo que um autor designou como um poderoso subconsciente tridentino ainda não ultrapassado. O quarto aspecto diz respeito à forma da arquitetura. A teoria da arquitetura distingue entre forma e função para melhor as compreender nas suas relações, ainda que inseparáveis entre si e ambas portadoras de valores simbólicos. Neste sentido, a liturgia, como programa funcional e simbólico, é o principal determinante da forma do espaço litúrgico, e o seu mistério e valores são igualmente inspiradores da própria arquitetura. O conceito de forma, que aqui estou a tratar, no seu sentido mais profundo de Gehalt, significa que a forma manifesta por si mesma, e neste caso através da própria linguagem da arquitetura, um conteúdo espiritual. A forma, tanto interior como exterior, no todo e nas partes, dá-se à percepção de modo sinestético, qualitativo e inteligível, isto é, interpretável, e capaz de comunicar o caráter, o propósito, os valores e sentidos da instituição que o edifício representa. Neste sentido, a forma das igrejas não só organiza a sua função litúrgica e lhes dá lugar e imagem na cidade, como, ao fazê-lo, comunica caráter e identidade. Por exemplo, e desculpem um exemplo negativo, mas é mais fácil de descrever e talvez mais conhecido de todos, que imagem de igreja transmite a Catedral de Almudena, em Madrid, dedicada no final do século XX, exteriormente neoclássica, em acordo com o Palácio Real em frente, neogótica no seu espaço interior e neobizantina na decoração. Que teologia, que relação ao poder político, que diálogo com a sensibilidade e a cultura do seu tempo. Isto dá que pensar. Dar conteúdo espiritual e comunicar o espírito evangélico através da arquitetura das igrejas é uma operação complexa.
Se esse espírito é imediatamente e talvez até inconscientemente vivenciado por todos, só um arquiteto ou artista de talento e bem assessorado é capaz de o fazer. Nesta linha, finalmente, pergunto: seremos capazes de idealizar algumas qualidades significantes passíveis de inspirar as formas da arquitetura da igreja-edifício, os seus espaços e ambientes, a sua atmosfera? Que traços evangélicos, que princípios de um ar de família, que identidade plural mais que identitária? Gostaria, assim, de terminar com uma breve reflexão neste sentido e apontar 3 elementos que poderíamos conjugar entre si em diversas medidas para a obtenção do caráter e da identidade própria de cada uma das situações. O primeiro seria um apurado sentido de humanidade, hospitalidade no acolhimento da pessoa e da comunidade, inserção cultural, social e cultural. Mas também uma inteligência profunda do real, conhecimento e respeito pela pré-existência natural ou urbana, apreço pelos materiais, as suas propriedades e a sua beleza, até à graça própria dos pormenores construtivos, dando razão à intuição do grande arquiteto Mies van der Rohe: God is in the details, Deus está nos pormenores, apontando assim a intimidade secreta do mistério a tudo o que é real e concreto. No extremo oposto, teríamos a atenção ao desejo profundo do homem, a sua aspiração à autotranscendência e a um ideal escatológico. Entramos assim no reino do número, da geometria, da harmonia, da proporção, no desejo de fazer a experiência da perfeição sensível, ou se deixar elevar por uma poética do silêncio e da luz, da ordem e do vazio, no sentido do mistério que o arquiteto Louis Kahn designou por unmeasurable ou o incomensurável. A inspiração de uma simbólica confessional tem aqui o seu lugar, mas mais associada à transcendência infinita da verdade cristã que à literalidade da igreja barca ou da igreja tenda, etc., que são como que uma subversão do próprio símbolo. O terceiro elemento é um elemento propriamente expressivo, no sentido que os valores espirituais, religiosos e litúrgicos, ainda que não tenham uma tradução plástica imediata, têm equivalentes sensíveis. E no sentido de que a igreja-edifício pode ser rosto e expressão da vida espiritual de uma comunidade concreta. Podemos então sugerir a simplicidade, para não dizer a pobreza espiritual, ao modo das bem-aventuranças, a interioridade, tão procurada numa sociedade materialista e tão difícil de alcançar. As igrejas podiam ser pequenos oásis, e a hospitalidade do outro humano, do outro cultural, do outro divino. Ou ainda, algum outro elemento que Romano Guardini reconhece na liturgia como o jogo, a gratuidade ou a festa. Estes 3 elementos, humanista, escatológico e expressivo, articulados em combinações e medidas diversas, podem corresponder à pluralidade da vida da Igreja. A Igreja monástica não é uma paróquia não é uma capela universitária não é uma catedral, há uma pluralidade de sensibilidades, mas fazer do edifício da Igreja, na expressão de Regamé,
dominicano francês da arte sacra, fazer da Igreja Edifício um sacramento humilde da vida da comunidade cristã. Agradeço a todos a vossa atenção e bom decurso de trabalhos.